Boa noite, meu nome é Otávio, somos do Grupo 1 e esse semestre iremos falar sobre o protótipo conceitual de luva para reabilitação motora. O objetivo do nosso estudo foi focado em identificar como é realizado a reabilitação de vítimas de AVC e se era possível o uso de equipamentos para encorajar as vítimas a fazer a fisioterapia em casa. Segundo a pesquisadora Sofia Pinheiro, a paralisia repentina que está associada ao AVC foi relatada pela primeira vez na história pelo estudioso grego conhecido como pai da medicina Hipócrates, após ele observar diversos casos de pacientes que tiveram paralisia súbita. Foi quando surgiu o primeiro termo para esse tipo de paralisia, apoplexia, que significa atacado violentamente. Em 1658, Johann Jacobi, um patologista suíço, descobriu a causa do AVC hemorrágico. O mesmo observou que as pessoas que morreram de apoplexia tiveram sangramentos em seus cérebros, que era devido ao rompimento dos vasos cerebrais. Ele também identificou as artérias carótidas e vertebrais e a causa do AVC isquêmico. Esse tipo de AVC é causado quando ocorre a obstrução das artérias, impedindo a passagem do oxigênio para as células cerebrais. Somente no ano de 1927 que foi utilizado o termo AVC. Segundo os dados da OMS, o AVC, que é o acidente vascular cerebral, é a segunda maior causa de morte do mundo. Por ano, acontece mais de 17 milhões de casos em todo o mundo, e mais de 6 milhões das vítimas não sobrevivem ao AVC. Agora eu vou passar a palavra para o Vitor. Bom, dando continuidade sobre o que o Otávio estava falando, eu vou falar sobre as sequelas. O AVC pode deixar sequelas tais como perda súbita da força nos braços, perna, face, alteração na fala e até a perda da visão. Um estudo feito numa universidade canadense chamada McMaster, cerca de 90% dos casos poderiam ser evitados caso pessoas com tendência a sofrer desse trauma controlassem certos fatores de risco, tais como pressão alta, diabetes, alcoolismo, tabagismo, entre outros. E se esse fator de risco fosse controlado, o número de casos de AVC seria, diminu seria diminuído cerca de 10% todos os anos. Mas a maioria das sequelas deixadas pelo AVC é a perda de função motora, deixada em várias áreas neurológicas danificadas. O nosso cérebro, ele possui dois hemisférios, o esquerdo e o direito. Eles trabalham simultâneo entre si. O lado direito controla o lado esquerdo e o lado esquerdo controla o lado direito. Um exemplo: se você sofrer um AVC no lado esquerdo do cérebro, o seu lado direito. Agora eu vou falar um pouco sobre os profissionais da saúde ligados à reabilitação do AVC. Temos os neurologistas, que são os profissionais que se dedicam ao diagnóstico, tratamentos de doenças que afetam o sistema nervoso do corpo, tá? Também temos o fisioterapeuta, que é o profissional que fica responsável por cuidar, estudar, diagnóstico e prevenir e recuperação do paciente com distúrbios cinéticos funcionais, tais como órgãos e sistema do corpo humano. Os fonoaudiólogos, eles cuidam também de todo um processo de comunicação, da fala do paciente que sofreu o AVC. Também temos os psicólogos, que eles cuidam mais da área da saúde mental desses pacientes. E também temos os engenheiros, que trabalham em conjunto com todos esses profissionais que eu citei antes, para que esses profissionais desenvolvam uma tecnologia, algo novo, para auxiliar e na, melhorar na reabilitação do paciente pós-AVC. Agora eu vou passar a palavra para o Paulo. Bom, nós fizemos dois estudos de caso sobre tecnologias assistivas. O primeiro que a gente vai falar agora é o projeto GLORHA, da empresa italiana Hydrogenet. Esse projeto começou a ser desenvolvido há 16 anos atrás, em 2004. Eles têm 6 tipos de produtos, mas a gente só vai falar de dois, que são os dois mais complexos deles. O primeiro que vocês podem ver aí é a estação GLORHA Plus.
É um dispositivo que permite que, mesmo que o paciente não tenha nenhuma função motora na mão, permite que haja um movimento passivo nos dedos, executado por esse equipamento. Ele utiliza de uma série de terapias interativas que a gente pode citar, como eu já disse, a movimentação passiva dos dedos, terapia de observação e ação, exercícios funcionais, jogos interativos dos membros superiores, exercícios cognitivos e compensação do peso do braço. Outro equipamento que a gente vai abordar agora, que vocês estão vendo aí, é o equipamento GLOR-HAP Sinfonia Plus. Ele é o mais completo da empresa. Ele realiza os mesmos tipos de terapia interativa, porém a grande diferença tá que ele realiza algumas coisas a mais, por exemplo, como o treino bilateral. Consiste em você realizar o movimento com ambas as mãos, como a gente vê na figura, ela é parecida com a anterior, porém nesse ele usa duas luvas. A debilitada ela é assistida pela mão saudável. Isso aumenta a eficácia do tratamento, porque esse exercício força os dois hemisférios do cérebro, que já foi citado pelo Victor anteriormente. Isso força a plasticidade rebiana, que é um conceito, que é a capacidade do cérebro de se readaptar diante dos traumas. Os benefícios a mais desse produto é movimentação assistida pelo software do equipamento, ou seja, todos os movimentos captados pelos sensores do dispositivo vai para um software onde esses dados são lidos e mostra uma evolução do tratamento do paciente e alguns jogos interativos a mais. Esse tipo de tecnologia possibilita a maior inserção do paciente na recuperação, encoraja ele através dessa forma divertida. Isso acelera a recuperação, porque exercita tanto a parte física quanto a parte mental. Deixando essas duas partes em equilíbrio, a reabilitação fica muito mais fácil e melhor. Porém, ainda esse tipo de dispositivo é para uso clínico, então ele necessita de profissionais capacitados que são todos aqueles que anteriormente foram citados também pelo Victor. Não dá para usar em casa, que aumentaria mais o sucesso na reabilitação, como a gente já disse. Bom, mudando agora de empresa e de país, essa é a luva interativa Rafael, é um dispositivo da empresa sul-coreana Neofact. Eles iniciaram esse projeto em 2010. Essa empresa também possui outros produtos, porém a gente só vai falar sobre a luva Rafael. Bom, esse dispositivo ele usa sensores de flexão e acelerômetros para medir os movimentos do antebraço, do punho e dos dedos. Ela também é interativa com uma série de jogos e ela também tem um sistema que contabiliza os dados que são pegos por esses sensores na luva e assim mostra uma evolução do tratamento do paciente. Eles também contam com algumas funcionalidades e serviços. O primeiro é o feedback multissensorial, que é exatamente da contabilização desses dados da luva que eu citei anteriormente. Tem um programa de treinos com mais de 40 atividades diferentes, objetivos customizados, por exemplo, o paciente quer recuperar a função motora para poder abrir uma porta. Então, os exercícios vão ser voltados para movimentos para que ele possa recuperar essa função motora, para que ele possa abrir a maçaneta de uma porta. Sessão de avaliação integrada, que também faz parte dos dados contabilizados, e esporte clínico em casa. Então ele tem um acompanhamento especializado já dentro de casa. Esse dispositivo também proporciona uma interatividade de uma forma divertida através dos jogos, que faz também com que o paciente seja mais encorajado a realizar esses treinos. O ponto forte é o tamanho, né? Ser um equipamento compacto e leve, pode ser usado em casa, então ele tem uso doméstico, que também aumenta a, a funcionalidade da terapia. Os pontos fracos o aparelho ele não realiza os exercícios bilaterais que já foram citados como benéficos para a aceleração da reabilitação. E também é necessário que diferente do concorrente, o paciente tenha o mínimo de movimento na mão.
Boa noite, meu nome é Matheus e eu vou falar um pouco sobre os perfis dos usuários. Os usuários, ou nesse caso a gente pode dizer o público-alvo do nosso projeto, são pessoas de 21 a 93 anos. E dessas pessoas, dentre homens e mulheres, a maior porcentagem se encontra no sexo masculino. Agora, sobre a reabilitação, ela é indicada que seja procurado o mais rápido possível, para que as sequelas do AVC sejam bastante minimizadas. Os fisioterapeutas que acompanharam o tratamento utilizarão diversos exercícios físicos voltados para a restauração das funcionalidades motoras. E esses mesmos profissionais formularão planos de acordo com as sequelas sofridas decorrentes do AVC, para a realização de atividades simples do dia a dia se torne mais viável de ser executada. Como, por exemplo, no caso de paralisia facial. Nesse caso é usado o feedback visual da pessoa, massagens e entre outros tratamentos. Em relação aos equipamentos que serão utilizados na reabilitação, todos têm finalidade médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica, e ainda em alguns casos pode ter o fundo para estética. E na parte das leis, o projeto de realização do protótipo seguiu de acordo com os anexos da RDC, que estabelece parâmetros para a legislação de equipamentos médicos, como no nosso caso, o nosso protótipo. Tendo em vista o momento que estamos vivendo, nossos recursos foram limitados. Então, para a criação do protótipo, decidimos utilizar materiais já existentes que existem em nossas casas ou para comprar nas lojas de construção, por exemplo. Então, posterior à pandemia, daremos continuidade ao projeto, conseguindo montar um projeto mais aprofundado. Nosso projeto consiste em um atuador linear controlado por um aplicativo de smartphone. Como vocês podem ver no slide, essa imagem do meio é o relé sem fio, que ele recebe o sinal do aplicativo para ligar e desligar o atuador. Assim, contendo também uma linha de pesca que foi atrelada à ponta do pistão, passando por guias feitas com abraçadeiras plásticas, que são fixadas em uma luva de vaqueta que utilizamos para o nosso protótipo. E aqui temos um vídeo do nosso protótipo em funcionamento. E tendo em vista, após a construção, foi constatado por nós que o protótipo consegue realizar movimento unilateral de alongar os dedos. Só que ele é pesado e não é fácil de vestir o equipamento por conta do peso dele e pelo tamanho do pistão. O mesmo necessita de uma fonte ligada à rede elétrica também. E para o problema do peso, a solução poderia ser uma impressão 3D de um atuador linear, assim diminuindo o tamanho e podendo ser ligado por meio de bateria e diminuindo também bastante o peso do nosso protótipo. Nisso poderia facilitar bastante o vestimento de todo o equipamento, né? E tendo em vista também no nosso projeto, nossa segunda proposta tem a intenção de levar adiante uma possível continuidade, o uso de 2 luvas para a realização de movimentos bilaterais, como citado no estudo de caso que o Paulo citou para a gente. Consistiria em uma luva com receptores de movimento que ficaria no membro debilitado e uma luva com sensores de flexão e microcontroladores que mandaria o movimento da mão boa, ou seja, da mão não debilitada pelo AVC, para a debilitada, realizando assim os movimentos. E em ambas as propostas, o paciente necessitaria de ter o movimento em uma das mãos, tendo a funcionalidade motora. Tendo em vista
o levantamento histórico dessa doença, percebemos que é um problema que decorre desde os primórdios e que afeta diversas pessoas independente da sua faixa etária. Há uma necessidade de pesquisas e projetos como esse para melhor compreender e combater o AVC, assim minimizando os riscos e casos ao passar do tempo. E para que essa diminuição ocorra, os profissionais da saúde, tais como os neurologistas, os fonoaudiólogos, os fisioterapeutas, os psicólogos, devem trabalhar em conjunto com engenheiros de diversas áreas, para que possam desenvolver alguma pesquisa, algum projeto, alguma tecnologia voltada à tecnologia assistiva e à reabilitação dos pacientes. Bom, essas tecnologias são necessárias não apenas pelo valor intelectual que elas possuem, mas também para reinserir na sociedade os indivíduos que sofreram desse trauma que é o AVC, utilizando esses equipamentos para uma melhoria acelerada de diagnóstico e assim consequentemente de vida. Tendo em vista o momento de recomeço em qual o paciente se encontra, nosso dispositivo visa agregar valor e maior qualidade para a fisioterapia comum, tornando assim a reabilitação mais rápida e eficaz. Feitas as considerações, como tudo, nosso protótipo necessita também de melhorias. Entretanto, acreditamos que o projeto é viável e tem como propósito um fim de extrema relevância para a reabilitação de funcionalidades motoras do AVC. E esse foi o nosso projeto. Obrigado.